O neoliberalismo. O que chamamos de neoliberalismo é uma teoria econômico-política formulada por um grupo de economistas, cientistas políticos e filósofos que, em 1947, reuniu-se em Mont Saint-Pelerin, na Suíça, à volta do economista austríaco Hayek e do norte-americano Milton Friedman. Esse grupo opunha-se ao surgimento do estado de bem-estar social de estilo keynesiano e social-democrata. Navegando contra a corrente das décadas de 1950 e 1960, esse grupo elaborou um detalhado projeto econômico e político no qual atacava o estado de bem-estar social, também chamado de Estado-providência, com seus encargos sociais e com a função de regulador das atividades do mercado. Afirmava que esse tipo de experiência destruía a liberdade dos cidadãos e a competição, sem as quais não há prosperidade. Essas ideias permaneceram como letra morta até a crise capitalista do início dos anos 70, quando o capitalismo conheceu pela primeira vez um tipo de situação imprevisível, isto é, baixas taxas de crescimento econômico e altas taxas de inflação, a denominada estagflação. O grupo do Mont Saint-Pelerin passou a ser ouvido com respeito, porque oferecia a suposta explicação para a crise. Esta, diziam eles, fora causada pelo poder excessivo dos sindicatos e dos movimentos operários, que haviam pressionado por aumentos salariais e exigido o aumento dos encargos sociais do Estado. Teriam dessa maneira destruído os níveis de lucro requeridos pelas empresas e desencadeados processos inflacionários incontroláveis. Feito o diagnóstico, o grupo do Mont Saint-Pelerin propôs os remédios. Primeiro, um Estado forte para quebrar o poder dos sindicatos e movimentos operários, para controlar o dinheiro público e cortar drasticamente os encargos sociais e os investimentos na economia. Segundo, um Estado cuja meta principal deveria ser a estabilidade monetária, que contém os gastos sociais e restaura a taxa de desemprego necessária para formar um exército industrial de reserva, quebrando o poderio dos sindicatos. Terceiro, um Estado que realizasse uma reforma fiscal para incentivar os investimentos privados e, portanto, que reduzisse os impostos sobre o capital e as fortunas, aumentando os impostos sobre a renda individual e, portanto, sobre o trabalho, o consumo e o comércio. Quarto, um Estado que se afastasse da regulação da economia, deixando que o próprio mercado, com sua racionalidade própria, operasse a desregulação. Em outras palavras, abolição dos investimentos estatais na produção, abolição do controle estatal sobre o fluxo financeiro, drástica legislação antigreve e vasto programa de privatização. O modelo foi aplicado primeiro no Chile, depois na Inglaterra e nos Estados Unidos, expandindo-se para todo o mundo capitalista, e depois da queda do Muro de Berlim, para o leste europeu. Na verdade, de acordo com Francisco de Oliveira, não foram as ideias dos economistas de Mont Saint-Pelerin que puseram em marcha o neoliberalismo, e sim as contradições do fundo público implantado pelo Estado do bem-estar social, que levaram ao seu colapso e à proposta neoliberal. Com efeito, para garantir simultaneamente a acumulação e reprodução do capital e
a da força de trabalho, o estado do bem-estar social endividou-se e entrou num processo de dívida pública, conhecido como déficit fiscal ou crise fiscal do Estado. Essa crise torna-se incontornável com a internacionalização oligopólica da produção e da finança, pois os oligopólios multinacionais não enviam aos seus países de origem os ganhos obtidos fora de suas fronteiras e, portanto, não alimentam o Fundo Público Nacional, que deve continuar financiando o capital e a força de trabalho. É isso o chamado colapso da modernização e a origem da aplicação da política neoliberal, que propõe enxugar ou encolher o Estado. Francisco de Oliveira explica também por que a teoria neoliberal propõe o encolhimento do Estado. Com sua presença na forma do salário indireto, o fundo público desatou o laço que prendia o capital à força de trabalho, isto é, a relação entre capital e salário direto. Essa amarra era o que no passado fazia a inovação técnica pelo capital ser uma reação ao aumento real de salário. E desfeito o laço, o impulso à inovação tecnológica tornou-se praticamente ilimitado, provocando expansão dos investimentos e agigantamento das forças produtivas, cuja liquidez é impressionante, mas cujo lucro não é suficiente para concretizar todas as possibilidades tecnológicas. Por isso mesmo, o capital precisa de parcelas da riqueza pública, isto é, do fundo público, na qualidade de financiador dessa concretização. Para tanto, é preciso que desapareça o estado do bem-estar social, ou seja, todos os benefícios sociais que dirigem o fundo público para a garantia de direitos sociais. Essa teoria neoliberal tornou-se o suporte ideológico da mudança na forma da acumulação do capital, hoje conhecida como acumulação flexível. Até meados dos anos 1970, a sociedade capitalista era orientada por dois grandes princípios. O princípio de Keynes, de intervenção do Estado na economia por meio de investimentos e endividamento para a distribuição da renda e promoção do bem-estar social, visando diminuir as desigualdades, e o princípio de Henry Ford, de organização industrial baseada no planejamento, na funcionalidade e no longo prazo do trabalho industrial, com a centralização e verticalização das plantas industriais, grandes linhas de montagens concentradas num único espaço, formação de grandes estoques e orientado pelas ideias de racionalidade e durabilidade dos produtos e de política salarial e promocional visando aumentar a capacidade de consumo dos trabalhadores. Em contrapartida, como é o capitalismo atual? Seus principais traços podem ser assim resumidos. 1. O desemprego tornou-se estrutural. 2. O monetarismo e o capital financeiro tornaram-se o coração e o centro nervoso do capitalismo, ampliando a desvalorização do trabalho produtivo e privilegiando a mais abstrata das mercadorias, o dinheiro. E 3. A terceirização, isto é, o aumento do setor de serviços tornou-se estrutural, deixando-se de ser um suplemento à produção, porque agora a produção não mais se realiza no antigo modo fordista das grandes plantas industriais. E assim vai.